esplendor e luxo marcam exposição na PUC Minas Coração Eucarístico. Confira como foi a movimentação no primeiro dia de julgamento do ex-goleiro Bruno Fernandes. No estúdio, especialistas fazem análise do caso Elisa Samúdio e comentam os possíveis desdobramentos dessa história. Hoje é dia 4 de março e está no ar o Espaço PUC. Você por dentro do que acontece na universidade. Olá, boa tarde. A partir de quarta-feira, o público que comparecer à PUC Minas, campus Coração Eucarístico, vai poder conferir a exposição Bíblias Iluminadas, Esplendor e Luxo. A mostra conta com reproduções de páginas de Bíblias, evangeliários, livros de orações e manuscritos produzidos por monges e artistas medievais. A exposição acontece até o dia 1º de abril no Espaço Cultura e Fé, no prédio 7, campus Coração Eucarístico. A entrada é gratuita. Na manhã de hoje, começou o julgamento do ex-goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes. Ele é acusado de ter mandado matar Elisa Samúdio em junho de 2010. A equipe da PUC TV acompanhou a movimentação no Fórum de Contagem e traz mais detalhes. E o caso Elisa Samúdio ganhou mais um capítulo. Começou hoje o julgamento do goleiro Bruno e sua ex-esposa, acusados pelo desaparecimento da modelo em 2010. O início das atividades no Fórum de Contagem começou por volta das 10 horas da manhã. A juíza Maritza Rodrigues deu a palavra para o promotor Henry Vasconcelos fazer as considerações preliminares. Em seguida, o advogado de defesa de Bruno, Lúcio Adolfo da Silva, também pôde falar. Ele pediu que o atestado de óbito de Elisa Samúdio fosse retirado dos autos do processo, mas não foi acatado pela juíza. Antes da formação do Conselho de Sentença, composto por 7 voluntários representantes da sociedade, Bruno Fernandes e Daiane dos Santos entraram no tribunal. A previsão é que o julgamento siga ainda por 3 ou 4 dias. E o Macarrão, ele só veio a confessar o crime em juízo. Ele não confessou na polícia e não confessou na fase de instrução. O Macarrão ficou com a Elisa e com o menor Jorge, enquanto o Bruno foi até o bairro Liberdade buscar o Sérgio, né? Em contato com o Sérgio e mostrar para a Fernanda o bairro aonde que ele nasceu. O senhor acredita numa possível confissão de Bruno aqui diante do que fez Macarrão em novembro passado? Se eu fosse ele, eu faria isso, para diminuir a pena. Se eu fosse ele, porque o conjunto probatório é muito forte mesmo, tanto documental, pericial e testemunhal. O caso Elisa Samúdio é o assunto da entrevista de hoje. Comigo no estúdio estão os professores e advogados Marcelo Peixoto e Antônio Januzzi. Antônio, Marcelo, obrigado por terem aceitado o convite, por terem vindo até o programa Espaço PUC. Obrigado, Gabriela. Bom, para começar o nosso bate-papo, gostaria de saber de você, Antônio. Nos últimos anos, a mídia tem dado muito espaço para julgamentos que envolvem o interesse e a curiosidade do público. Até que ponto essa aproximação da justiça com os veículos de comunicação pode favorecer ou não tanto o sistema judiciário quanto os acusados? Gabriela, obrigado mais uma vez pelo convite. Boa tarde, professor. Do meu ponto de vista, eu acho que essa aproximação é sempre benéfica. Ela é benéfica porque ela torna públicos os atos da justiça, porque ela permite que a sociedade fiscalize a atuação do Poder Judiciário, porque ela acaba tornando o processo democrático mais transparente e o funcionamento das instituições dentro do regime democrático também mais transparentes. Nesse aspecto, isso é muito benéfico. Mas essa aproximação deve ser feita sempre com muita cautela e muita responsabilidade. Me parece que talvez esse seja o aspecto mais controverso disso. Não há dúvidas de que quanto mais bem informada é uma sociedade, melhores são os resultados dos processos decisórios dentro daquela sociedade. Mas é preciso que a imprensa atue sempre com muita responsabilidade, muita técnica, muita isenção, não se deixando levar por
pelos aspectos muitas vezes emotivos de certas situações mais polêmicas que precisam ser noticiadas ou atuar de maneira muito apelativa. Me parece que, havendo essa responsabilidade, o resultado é sempre muito positivo. Você concorda com ele, Marcelo? Concordo sim, Gabriela. Boa tarde mais uma vez. O que eu avalio é que a informação hoje ela move a nossa sociedade, né? E cada vez mais as pessoas clamam por ter acesso a ela e ter acesso a ela de forma ampla. E a imprensa cada vez tem feito isso de forma melhor, uma vez que ela está muito atenta aos detalhes, às filigranas, para que possa levar essa informação no todo da forma que ela deve ser levada. Então, sob o ponto de vista de que a nossa sociedade seja muito bem informada, é fantástico. Agora, em julgamentos perante o tribunal do júri, é importante ponderar, conforme esse caso, e eles se limitam a certos aspectos, são os crimes dolosos contra a vida, né? Homicídio, aborto, infanticídio e auxílio e induzimento ao suicídio, esses 4 casos, quem ou melhor, quem tem a legitimidade para decidir é o Conselho de Sentença, são os jurados. E na decisão deles, a partir do momento que eles são compromissados, ou seja, que eles são escolhidos para que possam decidir o futuro de um cidadão, ou seja, julgar um cidadão, eles necessariamente têm que se abster de toda a informação externa. Porque eles têm que julgar única e exclusivamente de acordo com a consciência deles e com a prova que foi produzida durante o julgamento e que está acostada no processo. Quais são as principais diferenças enxergadas por você entre o que as manchetes de jornais noticiam e a apuração jurídica contida no processo? Esse ponto cabe esclarecer o seguinte: o processo, sob o ponto de vista técnico, ele é frio. Porque contém ali uma descrição de fatos. O que o processo num julgamento conforme esse busca? Respaldar as garantias do cidadão e, consequentemente, tentar reproduzir o que aconteceu. E ele faz de uma forma fria, direta. Já a mídia, conforme é a própria natureza dela, a informação já não é tão fria conforme é num processo. Digo isso por quê? Porque a mídia tenta trazer a emoção ao público que está assistindo. Qual é a realidade, né? Então, um principal fator que eu vejo é sob o ponto de vista que a notícia ela é um pouco mais emotiva, se assim eu posso dizer, do que a técnica do processo puramente sob o ponto de vista jurídico. Sim. Agora, Antônio, até que ponto, para você, até que ponto a demora no julgamento, nesse caso principalmente, cuja investigação começou no ano de 2010, pode auxiliar na busca pela verdade ou atrapalhar na obtenção da justiça? A justiça deve ser feita sempre com muita calma, né? Acho que é muito importante que haja um tempo de maturação do processo, sem dúvida. Me parece que, nesse caso, esse tempo talvez sequer tenha sido suficiente, porque a verdade ainda não está esclarecida. Parece que está muito claro, a própria imprensa reconhece, embora alguns procurem apontar indícios dessa ou daquela possibilidade, há sim uma dúvida, me parece, até na própria imprensa, entre todos que tomaram conhecimento dessa história. De todo modo, é muito tempo e há certamente também que se perguntar, é preciso estender ainda mais essa parte investigatória? É preciso ir mais fundo? Ou será que já é o suficiente? Bom, de todo modo, ao que o Ministério Público entende e ao que o sistema judiciário, dentro da nossa ordem processual, estabelece, já é o suficiente. Chegou a hora do julgamento ser realizado com o que há nos autos. Se vai ser possível apurar a verdade, quem sabe? Eventualmente, durante o julgamento, nós podemos ter uma boa surpresa e a verdade pode ser um pouco mais revelada. Sim. Agora, Marcelo, dentro da sua experiência profissional, como que você avalia o transcorrer desse julgamento e o que você espera da sentença? Gabriela, eu avalio da seguinte forma: esse julgamento, por várias características, ele está constantemente permeado por reviravoltas, né? É um julgamento cujo resultado final ele é imprevisível. E pelo excessivo número de acusados,
pelo volume do processo, são mais de 50 volumes, a gente está falando de quase 20 mil páginas. Então é um processo que ele foi dividido. A gente pode fazer uma analogia aqui em capítulos ou etapas. O primeiro capítulo foram julgados 2 réus, que já foram julgados. Sim. Um deles, a decisão já até transitou em julgado, isso quer dizer que não mudou, né? A outra continua recorrendo, não concordando com a decisão. E agora, iniciando-se hoje, iniciou-se o julgamento do que a gente pode classificar como o considerado pivô dessa história toda, né? Que é o ex-goleiro Bruno, pela repercussão nacional que ele tem, uma vez que ele foi jogador de 2 dos maiores times do Brasil, né? O Atlético e o Flamengo. Então, diante dessas características, se tornou um julgamento longo, diante dessas características, se tornou um julgamento constantemente permeado por reviravoltas, igual eu disse, porque toda hora aparece um fato novo, uma testemunha que em um momento disse algo, no outro momento trabalha em outra linha de raciocínio, né? A imprensa constantemente também trazendo elementos que oportunamente são levados ao processo. Então, diante disso tudo, o que a gente pode esperar desse julgamento é reviravoltas e a decisão somente ao final, né, que a gente vai ter certeza do que os jurados decidiram. Não tem como a gente prever se ele vai ser hoje absolvido, se ele vai ser condenado por essas características do julgamento. E lembrando que, encerrado essa etapa, ainda tem uma próxima etapa, oportunidade em que serão julgados os corréus, né, também envolvidos. Você concorda com ele, Antônio? Sim, inteiramente. Me parece que é muito temerário querer prever qual seria o resultado. E é importante saber que vai haver ainda o julgamento de corréus muito importantes, que tiveram, de acordo com a tese do Ministério Público, uma participação muito importante nos fatos, e, eventualmente, novos aspectos do que de fato aconteceu naquele período em que a vítima foi trazida do Rio de Janeiro para Minas Gerais e ficou no sítio do principal acusado, e em relação a esse fato, aparentemente não há dúvida. O que foi que houve a partir daí ainda pode ser apurado, mas é preciso ter muita paciência. Sim. Marcelo, Antônio, muito obrigado pela participação de vocês, por terem recebido com tanto carinho o nosso convite. Eu que agradeço, Gabriela. Esta edição do Espaço PUC fica por aqui. O assunto do programa de amanhã é o Museu de História Natural da PUC Minas. Vamos saber como anda o processo de reconstrução das peças atingidas pelo incêndio e a previsão de reabertura do espaço. Você não pode perder. O nosso encontro é às 5h30 da tarde. Eu, é claro, espero por você. Obrigada pela companhia e até lá!